tem jeito. Temos que falar do preço da gasolina. Todo dia a mesma coisa. Não resolve o problema? Fazer o quê? Ana, o bolsonarismo tá maluco aí tentando empilhar as mais diversas desculpas, sacou? Então, assim, o preço da gasolina tá alto, mas a culpa é da Petrobras, que não tem nada a ver com o governo, né? Nada a ver com o governo, nada a ver com o presidente. Mas também, quem sabe o preço da gasolina não esteja tão alto assim, entendeu? É. Várias desculpas, Ana, pro mesmo fato. Tá aí com você? Constantinho. Infelizmente tá comigo. Tweet de Rodrigo Constantino. Abasteci ontem aqui na Flórida. Paguei $5 por galão. Cada galão tem 3,78 litros aproximadamente. O dólar fechou perto de R$ 5,15. Façam a conta. Dá algo como R$ 6,80 por litro. No jornal Jovem Pan, acabei de ver que no Rio está em torno de R$ 7,00 por litro. Não é muito diferente. Ao que responde Léo Jaime. Está 8 pratas. O salário mínimo daqui é 1/4 do que você usa como referência. Portanto, está 5 vezes mais caro por baixo. E olha que eu sou de humanas. Aê, Ana. Então, assim, tá muito cara a gasolina, tá? Mas não tá muito cara a gasolina. Entendeu? Se tiver muito cara, a culpa é da Petrobras. Mas também tem essa coisa aí, quando você compara com os Estados Unidos e dá uma arregaçada ali nos dados, fica parecendo barato. Esse é o ponto, Ana. Seja como for, o governo quer a CPI da Petrobras. Doideira isso, hein, Ana? Doideira uma coisa dessas. O governo que quer uma CPI para investigar a sua estatal. Loucura, Ana, mas o Bolsonaro tem falado disso aí muito mesmo. Muito mesmo, desde o final de semana, sobretudo aí. Intensificou o papo aí da CPI da Petrobras. Sentindo aqui o peso da inflação. Combustíveis, deve estar sabendo da guerra que está traçando. Conversei ontem com o líder do governo e com o presidente da Câmara para a gente abrir uma CPI segunda-feira. Vamos para dentro da Petrobras. Eles inventam qualquer coisa, esses loucos. Olha. Vamos abrir a caixa preta da Petrobras. É inadmissível. Com uma crise mundial, a Petrobras se gabar dos lucros que tem. Só no primeiro trimestre foram 44 bilhões de lucros. Nunca visto na história. Quando fala em primeiro trimestre, pegou uma parte da guerra da Rússia com a Ucrânia. E na lei das estatais está escrito que essas empresas têm que ter também um fim social. Agora eles querem. Ninguém quer interferir nos preços. Mas esse spread, esse lucro abusivo, a diretoria, os seus conselheiros, o seu presidente poderia resolver. É complexo, eu tenho a resposta, sei o que estou falando, mas vamos encerrar por aqui. Beleza, vamos encerrar por aqui porque ouvir o Bolsonaro demais ninguém merece, né? Vamos combinar, já encheu o saco depois de 3 anos de mandato. Ana, o problema aí, todo mundo sabe, a gente já repetiu aqui 1000 vezes, mas daí também a 11ª não custa nada, né? Não é ICMS, é PPI, Preço de Paridade de Importação. Isso é uma política de preços para a Petrobras implementada ainda pelo Michel Temer em 2017. O que essa política estabelece? Que a gasolina aqui, mesmo que seja produzida aqui dentro, vai custar como se a gente estivesse importando. Então estabelece-se essa paridade entre o preço cobrado lá fora e o preço cobrado aqui dentro. E aí você que ganha em real, você compra a gasolina em dólar. Não tem outro jeito, tá? Não tem outro jeito. Simplificando, a cabo e a rabo é isso aí. Não tem jeito. É assim. Você ganha em real, compra a gasolina em dólar. Por que eles estabeleceram isso? Porque, Ana, é do interesse da companhia para a Petrobras lucrar mais e poder investir, e poder crescer, e poder competir nesse mercado, Ana. O capitalismo é assim. Na prática, o que acontece? Estabelece ali os dividendos, sobe, manda ali para os seus acionistas privados e beleza, a galera lucra um monte e você
você se ferra. E o governo? O governo não tem coragem para sequer falar PPI. Não consegue, não consegue. Consegue, Ana, naquele esquema, Ana, aquele esquema. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá aí? Tá aí, né? Olha lá, é assim, é assim. Governo federal. Então a culpa é sempre dos outros. outros. Aí é o ICMS, os governadores chegaram a cogitar uma solução envolvendo o ICMS, viram que não ia ter jeito, tiveram que meter a mão na Petrobras. Aí um presidente da Petrobras, chegou aí um novo agora, está durando por volta assim de 1 mês e pouco, Ana. Já é bem mais que os duzentão de gasolina. Já é bem mais que os duzentão de gasolina. Seja como for, tá aí. O governo que quer CPI. É uma maluquice, Ana, que o José Kupfer, do UOL, aí, pode nos ajudar a entender. Primeira vez na história que um presidente da República faz oposição a ele mesmo. Então, nós temos que ter isso. Parece piada, mas é sério, porque isso aqui é o seguinte: é alguém querendo tirar o corpo fora, desviar o foco da questão e ele controla, a União controla a Petrobras. Hoje, dos 9 membros do Conselho de Administração da empresa, que, portanto, dirigem a empresa, 6 são indicados pelo governo. Então, isso o Sakamoto vai falar melhor que eu, mas é uma coisa que dá o que pensar, infelizmente, muito negativamente. Tá aí, Ana, tá aí o Kupfer ajudando a gente a entender um governante que faz oposição a ele mesmo, né? É assim quando você compreende a estrutura, quando você lembra desse dado que ele trouxe aí, o conselho lá que administra a Petrobras tem 9 membros, o governo indica 6. Então, assim, o governo tem uma grande responsabilidade pelo que acontece na Petrobras. Só que o Bolsonaro é aquela coisa, né? É aquela coisa, de sempre, de sempre, de sempre. A culpa é sempre dos outros, governo federal. É assim que a banda toca lá. Então, o que ele está fazendo agora? Está tentando convencer o Brasil, olha que doideira, que a Petrobras, uma estatal que todo dia eles querem privatizar, não tem nada a ver com o Estado. É uma estatal. É uma estatal que não tem nada a ver com o Estado. É uma novidade aí que acabaram de inventar. Seja como for, a CPI da Petrobras, Ana, já tem o apoio do Arthur Lira, presidente da Câmara, tá? Que, aliás, está com uma conversa assim de gangster, sabe, Ana? Ameaçando o pessoal da Petrobras aí. Vocês passem a colaborar, porque senão vamos ver aí quem tá ganhando o quê e tal, né? Que é uma conversa mole, porque, em geral, esses dados estão no portal da transparência. O Pacheco, presidente do Senado, não está muito interessado. Mas, a princípio, o que importa são os votos. São os votos, lá na Câmara dos Deputados. Os caras precisam ter, atenção, simbólico, hein? Atenção, hein? 171. Um terço da casa. Eu adoro isso, eu adoro. Muita coisa na Câmara dos Deputados precisa de 1/3 da votação. 1/3 é 171. Sensacional, sensacional. Tem quanto de 171? 65. Ana. Deputado diz que tem 65 assinaturas para a CPI da Petrobras. Requerimento foi elaborado na segunda-feira, 20 de junho, pelo congressista Altineu Cortez, líder do PL na Câmara. O requerimento para a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras, tem 65 assinaturas, segundo afirmou o deputado Altineu Cortez, do PL, ao Poder 360. O líder do PL na Câmara dos Deputados elaborou na segunda-feira, dia 20 de junho de 2022, um requerimento para a instauração da comissão. O requerimento foi feito 3 dias depois de o presidente Jair Bolsonaro, do PL, falar em criar uma CPI para investigar a conduta do presidente, da diretoria e dos conselhos de administração e fiscal da estatal. A possibilidade foi aventada depois de a Petrobras reajustar os preços de combustíveis na sexta-feira, dia 17 de junho. Tá aí então, Ana, tá aí então. Precisa de 171 votos, tem 65, né? Contrasta muito com o que a gente viu acontecer na CPI da Covid, né? Porque os caras tentaram a todo custo, recorrendo até a justiça, aí barrar a CPI, né? Em dado momento lá, o presidente do Senado sentou em cima, ele falou: depois eu vejo isso aí, depois eu vejo. Aí o pessoal queria CPI, precisou
conversar com o STF, então precisou haver uma intervenção do judiciário no legislativo, uma confusão desgraçada. Essa CPI aí o governo quer ver acontecer, então está rolando de maneira diferente. Seja como for, a gente ouviu o governo, cadê a oposição, pô? Gleisi Hoffmann. Encontrar uma narrativa política para tentar justificar o que está acontecendo. Então a Petrobras é a inimiga da nação, como se a Petrobras fosse um ser autônomo, né? Uma instituição autônoma, que não tivesse responsabilidade. O governo é dono da Petrobras, o Estado brasileiro tem a maioria das ações. Essa política de paridade internacional foi aprovada pelo Conselho de Acionistas da Petrobras com proposta do Pedro Parente, quando foi presidente da empresa. Por que você não muda essa política? Por que tem que ser a política dolarizada? Nós nunca tivemos isso. Por que o custo de produção em real não entra na composição do preço? É um escândalo o que está acontecendo. E aí vão fazer uma CPI para investigar uma política que eles estão implantando? Saber o que os acionistas estão ganhando? É só pegar o portal da transparência, está lá o que eles estão ganhando, é uma baba de dinheiro. Aí vem falar em CPI, ou seja, tentar criminalizar a empresa, desconstruir a Petrobras para vender. Então aí tem má-fé, tem oportunismo político e, com certeza, possibilidade de muito negócio. Então o PT vai negar a assinatura? Sim, vamos negar a assinatura CPI. Achamos que isso é um escândalo que está cortina acontecendo. de fumaça, presidente? Com certeza. Uma CPI para investigar o quê? Uma política que eles estão aplicando? Gente, o que é que tem na Petrobras? O que eles vão chegar? É um escândalo o que está acontecendo. E hoje vocês viram que eles já estão querendo vender as ações da Petrobras para não deixar o Estado majoritário. Essa gente está fazendo negócio o tempo inteiro. É uma pena, né? É lamentável que a Câmara dos Deputados se preste a isso. Tá aí, áudio da Gleisi Hoffmann divulgado pelo UOL sobre a CPI da Petrobras. Além das opiniões dela, que precedem o fato estabelecido ali, o que a gente tem é isso, né? O PT não vai assinar. Muita gente diz, Ana, pô, essa CPI aí, coisa perigosa, hein? Jogada arriscada do governo e tal. Mas você sabe como é que é, né, Ana? Se os caras conseguirem ali a presidência e a relatoria, pô, meio caminho andado, né? Você já não investiga de verdade, fica criando factoide ali, entendeu? E transforma essa CPI exatamente no que o governo Bolsonaro adoraria, que é uma usina de criação de factoides para fazer vingar essa versão deles de que a Petrobras é uma estatal que não tem nada a ver com o Estado e que o Bolsonaro lá nada apita. De novo, já disse isso aqui 1000 vezes, é muito parecido com a maneira com a qual ele lidou com a pandemia, lembra? O Ministério da Saúde parece que não fazia parte do governo. Pô, esse ministro da Saúde aí não me obedece, troca. Aquele ali também não me obedece, troca, né? Aí você ficou tendo o ministro da Saúde ali a cada um mês, sai Mandetta, entra Tait, sai Tait, sacou? E o problema parece que não tem nada a ver com o governo, não tem nada a ver com o Bolsonaro, a culpa nunca é dele, né, Ana? E com a Petrobras aí tá vingando a mesma coisa. Trocou o presidente aí mais de uma vez, né? Estamos no terceiro. Vamos ver se vai durar. E essa tentativa, Ana, de fazer vingar a ideia de que ele não tem nenhum poder sobre a Petrobras, Ana. Não é como se ele, numa iniciativa de um dia, numa única canetada, não pudesse derrubar o PPI. Sigla que ele nem pronuncia, em geral. Eu acho que você e o chat mataram a charada aí, né? Veja, quando você compara, né, com a CPI da Covid, ali você tinha algo a se investigar, né? E era algo absolutamente prejudicial ao governo, né? Então o governo tenta barrar a CPI da Covid. Parece muito estranho, né? Que nesse momento eu tenho ouvido muito falar assim: o governo está tentando fazer uma CPI contra si mesmo, como assim? Tão louco, estão dando tiro no pé. Gente, não tem ponto sem nó nessas histórias, né? Quando o Bolsonaro começa a levantar a possibilidade de e é seguido aí, né, pelos seus subordinados, né? Quando ele começa a levantar a possibilidade de uma CPI da Petrobras, ele ganha muito com isso. Primeiro, porque ele consegue direcionar a culpa dos preços para a Petrobras e para uma suposta roubalheira na Petrobras, usando, inclusive, o próprio imaginário
né, do PT, a coisa toda, né? Ele usa esse imaginário para dizer, ó, estão roubando na Petrobras, as pessoas conseguem entender isso e dizem a culpa é da Petrobras. Ele tentou jogar a culpa em outras pessoas também, mas não colou, né? Ah, é dos estados, a culpa é da guerra, a culpa é, né, aquela coisa, a culpa quântica é de todo mundo, né? Então, em primeiro lugar, ele faz isso, ele direciona a culpa dos preços que ele não quer, nos quais ele não quer mexer, ele direciona para a Petrobras. Também tem um efeito interessante aí para os interesses do governo, né? Não sei se isso poderia de fato ser concretizado, mas me chama muita atenção que toda a discussão que a gente vê na imprensa quando cai o presidente da Petrobras seja eminentemente sobre o valor das ações da Petrobras. Então, na prática, cair presidente, ameaçar uma CPI, dizer que tem roubalheira, você desvaloriza a empresa, né? Você continua um processo que ele já vinha fazendo há muito tempo, né? Que é um processo de esvaziar, de sucatear, de desvalorizar a empresa, que meio que se encaminha aí para uma tentativa de venda. Não acho que isso seja possível, mas está dentro, né, desse procedimento também. E, por fim, eu gostei muito de uma teoria levantada ali no chat, desculpa, eu não peguei o nome de quem foi, mas cheguei a botar na tela ali, uma possível CPI, que eu também acho que não vai acontecer, mas vamos supor que colasse, uma possível CPI da Petrobras teria, ou pelo menos seria um grande potencial de ser um palco para o Bolsonaro, para que ele, atirando nos seus mesmos, né, atirando nos seus próprios aliados, ou fazendo parecer que está atirando nos seus próprios aliados, ganharia o status, né, de alguém que está lutando contra a corrupção, que está tentando fazer alguma coisa pelo povo brasileiro, né? Então ganha aí também um circo próprio. Só isso para explicar, né, por que o Bolsonaro quer fazer uma CPI contra, né, as pessoas que são ele mesmo que indica. Então, essa insistência aí na CPI, eu acredito que seja por aí. E ainda tem um bônus, e tem mais. Se a CPI não passa, o Bolsonaro ainda pode usar isso como uma desculpa, dizer, eu tentei investigar, olha aí, os preços estão altos porque está havendo roubalheira, eu tentei investigar, e o PT não quis assinar a CPI. Então, é uma jogada simbólica, puramente, boa. né? Agora entendi tudo. Para mim e para você, é isso aqui, certo? Uhum. A culpa é sempre dos outros. Mas aí, para o bolsonarista, não. Meu presidente, Tá Brasil fazendo acima de que tudo, Deus pode. acima de todos. Ele não é um homem que não tem medo de investigar a Petrobras, porque ele é sério. É isso? É por aí. É isso? Puta merda.